Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nessa noite estamos dando continuidade à nossa série de lives que fala a respeito da nossa história da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Sengés, onde estaremos cada sexta-feira dando a oportunidade para que nossos irmãos de fé possam contar, testemunhar daquilo que o Senhor Jesus tem feito em suas vidas. Por favor, você que nos assiste, eu peço que você compartilhe essa live, faça os seus comentários para que outras pessoas sejam abençoadas, seja da tua família ou amigos. Assim como você tem sido abençoado, que outras pessoas também possam ser. Hoje está conosco a nossa irmã Fabiana, e ela tem um testemunho muito lindo que ela vai estar compartilhando com vocês. A palavra é sua, Fabiana. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que para mim é um prazer poder participar desta live nesta noite para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Jesus realizou na minha vida. Então que Jesus possa nos abençoar nesta noite. Com certeza o Senhor vai nos abençoar e eu tenho uma pergunta a fazer a você. Quero que você fale um pouco sobre como você chegou até a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Bom, a minha história com Deus, ela começou há 23 anos atrás. Minha família toda, nós éramos de outra denominação. E eu posso dizer que nós frequentávamos a igreja, nós participávamos, mas era diferente. Nós não conhecíamos de fato a verdade que é Jesus. E então minha mãe ela começou a frequentar aqui a primeira igreja e o processo de conversão da minha mãe foi bem rápido. Ela começou a participar e logo em seguida ela já desceu as águas do batismo, né? Foi muito assim impactante aquilo que Jesus fez na vida dela primeiramente. Então eu tinha 10 anos de idade e eu acompanhava a minha mãe aos cultos e eu podia perceber que algo estava mudando no nosso lar. As coisas começaram a mudar e sempre quando eu falo a respeito disso, eu digo que era como se a nossa vida, a nossa família estivesse ganhando cor, né? Algo começou a mudar. E então, nós começamos a participar, eu acompanhava a minha mãe, e logo no início da nossa caminhada com Jesus, aconteceu algo bastante trágico. Eu perdi meu pai num acidente de carro, e junto com ele minha tia e sua filha também. E isso aconteceu bem no início da nossa caminhada com Jesus. E foi um momento muito doloroso, um momento muito difícil, onde nós passamos bastante dificuldades. Eu posso imaginar. E como a sua família reagiu a essa tragédia, né? E como vocês passaram pelo luto? Então, como eu disse, foi um processo bastante difícil, muito doloroso. Minha mãe na época ela era muito nova, eu e meu irmão éramos praticamente crianças, minhas outras duas irmãs adolescentes, e nós éramos muito dependentes do meu pai. Ele era um pai, ele era um esposo muito presente na nossa vida. E no calor assim do sofrimento, no calor do desespero, eu me lembro que eu pensava, o que seria ser da nossa família? O que ia acontecer sem o meu pai? E essa tragédia, ela poderia de fato ser a queda da nossa família, ela poderia vir até abalar a nossa fé, principalmente a da minha mãe, que teve que carregar, né, todas as coisas, teve que passar por tudo, mas não foi. E graças a Deus por isso, minha mãe ela já estava muito
firme com Jesus, ela já estava muito ativa na igreja, ela estava envolvida no ministério do diaconato. E então, em Jesus, a minha mãe, ela encontrou a força e a coragem que ela precisava para superar aquele momento de luto. Financeiramente falando, materialmente, meu pai ele tinha o seu próprio negócio. Então, após a sua morte, foi dado continuidade neste negócio e assim nós fomos nos mantendo até que os anos foram passando e então cada um de nós começamos a caminhar com as nossas próprias pernas, digamos assim. Mas graças a Deus nós conseguimos vencer este momento tão doloroso na nossa vida. Depois da tragédia, da superação, né? Como foi a tua caminhada com o Senhor Jesus? Então, depois que aconteceu tudo isso, no ano seguinte, eu tinha apenas 11 anos de idade, mas aquilo que Jesus havia feito na nossa vida foi algo assim muito impactante, foi algo que mexeu com as nossas vidas. Então, mesmo sendo uma criança, eu decidi que eu queria me batizar. Então, no ano seguinte a tudo isso, eu desci as águas do batismo. E mesmo eu sendo muito nova, eu sempre fui muito envolvida, eu comecei a me envolver com a igreja, eu comecei a participar dos eventos que aconteciam, participava dos grupos, estava sempre muito envolvida com a igreja após tudo isso. Então, você era envolvida, como você já falou, né, com a Casa de Deus, mas como você se sentia? Você não tinha curiosidade de ser como os outros jovens que viviam uma vida diferente? Sim, confesso que tive sim muita curiosidade, embora eu nunca tenha me afastado da igreja, eu nunca tenha deixado Jesus durante este tempo, eu tinha assim muita curiosidade de viver aquilo que as pessoas da escola viviam, de estar em lugares que as pessoas com quem eu me relacionava estavam. E eu confesso que em todas as minhas tentativas de ser como essas pessoas, eu me sentia como um peixe fora d'água. Eu estava até em lugares, eu participei de coisas, mas o meu coração não estava nestes lugares. Era muito diferente da paz que eu sentia quando eu estava na igreja. Então, eu sou muito grata a Deus por isso, porque se eu me senti assim, foi porque Jesus, né, me ajudou, foi porque Ele me fortaleceu, né, a não desejar permanecer nestes lugares. Eu entendo isso que você falou, é como você tivesse sido separada por Ele, para não que isso seja errado, Sim. mas de não estar vivendo aquele meio que de fato você poderia até ir por outros caminhos. Exatamente, sim, exatamente isso. Então, a pergunta agora é, hoje, como você olha para o passado, como você diria que era a sua vida com Deus no início da caminhada? Então, exatamente isso. Como eu disse, eu sempre fui muito envolvida com a igreja, né? Eu estava numa fase de adolescente, de jovem, e eu participava de tudo. Eu participava de retiro, eu participava de eventos, sempre muito envolvida com a igreja, até mesmo com a obra de Deus, porque eu estava participando. Mas, infelizmente, não havia envolvimento verdadeiro com Jesus nessa fase da minha vida. Era muito diferente do que eu vivo hoje, do que é a realidade da minha vida hoje. Eu tinha amizades verdadeiras, pessoas que eram realmente comprometidas com o reino de Deus, elas faziam para o Senhor e eu admirava muito isso nelas, a maneira como elas se entregavam naquilo que elas faziam, a maneira como elas se relacionavam com Deus. Eu convivia com pessoas assim, mas infelizmente não houve da minha parte a iniciativa
de pagar um preço para ser como essas pessoas. Eu estava na igreja, eu estava envolvida, mas eu levava uma vida ao meu modo e não ao modo de Deus, como eu sabia que realmente era o que Jesus esperava de mim. Então era muito diferente o meu relacionamento do que é hoje. Com o Senhor, né? Desde quando você começou a caminhar com Deus até hoje, esse relacionamento teve mudanças? Você já falou de como você era, Sim. né? Que o teu compromisso não era tão grande como deveria ser. Sim, olhando para o passado, hoje eu posso perceber que há uma mudança muito grande. E eu posso dizer assim que essa mudança, ela começou a acontecer na minha vida há quase 11 anos atrás, que foi o tempo que vocês, nossos pastores, vieram para a nossa igreja. Foi neste tempo onde eu comecei a me despertar daquilo que eu via nas outras pessoas, quando eu era mais nova, daquilo que eu sabia que era o que o Senhor esperava de mim, mas foi neste tempo onde começou assim o meu despertamento. E essa mudança, ela aconteceu primeiramente no meu interior, foi algo que aconteceu de dentro para fora na minha vida. Neste tempo, nós começamos a viver algo muito diferente daquilo tudo que nós já havia vivido antes. Nós começamos a ser discipulados por vocês. E quando nós damos esse primeiro passo, quando nós permitimos que Jesus nos trate, principalmente quando Ele começa no nosso interior, nós não conseguimos permanecer da forma como nós estamos, né? Ou nós mudamos, ou a gente desiste. E desistir nunca foi o que eu desejava para a minha vida. Então, quando nós começamos a ser discipulados, quando nós começamos a nos envolver com as coisas de Deus, nós começamos a fazer coisas que nós achávamos que nós não éramos capazes de fazer com relação assim à obra de Deus, a fazer mais para o Senhor. E isso começou a gerar alegria, assim, não só na minha vida, eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que foi assim todas as pessoas que começaram a se envolver dessa maneira. E o que assim marcou muito na minha vida e me ajudou muito nessa mudança foi a maneira comprometida de vocês, nossos pastores, de se relacionar com Deus, o comprometimento de vocês com a obra de Deus e a seriedade de vocês no ministério. Então isso assim foi muito importante nessa mudança na minha vida, porque a gente podia ter alguém em quem confiar, né? Alguém que realmente estava fazendo a obra de Deus por amor e mais ainda se importava conosco, né? Desejava o nosso crescimento também. Então eu posso dizer que essa mudança ela aconteceu de dentro para fora, e porque eu desejei essa mudança na minha vida também, porque antes eu tive a oportunidade, mas esse desejo, né, não foi tão grande como agora, porque eu já não queria mais permanecer da forma como eu estava. Então hoje eu posso dizer que o meu relacionamento com Deus é outro. Então o discipulado na tua vida foi um divisor de águas para as tuas decisões? Sim, foi um divisor de águas. Tanto na minha vida com Deus e consequentemente em todas as outras áreas da minha vida, porque à medida que nós nos posicionamos com Deus, à medida que Deus vai tratando no nosso interior, na nossa vida, tudo muda. Não tem como nós sermos uma pessoa na igreja e sermos outra lá fora, né? Nós precisamos ser a mesma pessoa, nós precisamos, né? Você diria que isso foi profundo? Foi muito profundo mesmo, porque olhando assim para o tempo da escola, digamos assim, se alguém me perguntasse do relacionamento com Deus, eu ia falar de maneira muito tímida que eu servia a Deus, que eu participava da igreja e tudo mais. A partir disso não, eu tinha convicção daquilo que Jesus me criou para ser. Eu me posicionei como filha de Deus e agora o meu desejo passou a ser de agradar o meu Pai. Que lindo! Então, tem uma pergunta aqui que eu vou ter que ler porque ela é longa e ela se refere assim: sua vida
é uma história de crescimento. No relacionamento com Deus, principalmente, mas não é por isso que ela se tornou um mar de rosas. Conta pra gente esse outro testemunho e qual a importância de toda a bagagem que você adquiriu em Deus para este momento. Sim, esse outro testemunho, ele aconteceu no ano de 2014. Foi quando eu comecei a ter alguns problemas na minha saúde e então eu tive que procurar um médico. E na minha cabeça eu pensava assim que eu ia passar por uma consulta, o médico ia me dar um remédio e tudo ia ficar bem, tudo iria se resolver. Mas para minha surpresa não foi isso que aconteceu. Eu fui ao médico e então, através de exames, ele me disse que eu estava com um mioma no meu útero e que este mioma era caso de cirurgia e mais ainda, pelo tamanho deste mioma e pela localização, eu tinha 95% de chances de perder o meu útero. Então foi algo que me abalou muito, porque ninguém vai ao médico esperando uma notícia assim, né? E eu confesso que uma tristeza muito grande invadiu meu coração com essa notícia. Eu fiquei bastante abalada. E depois que eu descobri, houve tentativas com medicamentos, né? Foi uma rotina de exames para tentar diminuir este mioma. E tudo isso foi um processo de 9 meses, né? 9 meses de busca, de oração, 9 meses buscando de Deus um milagre, né? Para que não precisasse de cirurgia, digamos assim. E no final destes 9 meses, o pastor Luiz ele me chamou para a gente conversar. E de maneira bem resumida, ele me disse do poder de Deus de operar o milagre na nossa vida. Afinal, nós estávamos buscando por aquilo, né? Que Deus era poderoso para agir na minha vida sem eu precisar de uma cirurgia. Mas ele me disse também do poder de Deus de usar a medicina. E ele me disse que eu deveria tentar pela cirurgia, porque Deus era Deus, e se não fosse da vontade de Deus que eu passasse por essa cirurgia, alguma coisa Deus iria fazer. Alguma coisa Deus iria fazer, né, para eu não precisar passar por isso. Mas enfim, o pastor Luiz, ele me aconselhou, ele orou por mim, ele chorou junto comigo, ele sofreu junto comigo. E então, a partir dessa conversa, naquela mesma semana, eu procurei um médico, passei novamente em consulta e eu decidi que eu ia fazer a cirurgia. Naquela mesma semana nós marcamos, eu fui no médico num dia, no outro dia nós marcamos a cirurgia. Porque era a forma, né, era a maneira de acabar com aquele problema, com aquele sofrimento. E então, eu marquei a cirurgia e eu me lembro que na manhã da cirurgia eu tive um tempo sozinha no centro cirúrgico, enquanto os médicos se preparavam, minha família ainda não estava comigo, e eu tive um momento meu e de Deus. Eu não vou mentir, eu estava muito nervosa, eu estava ansiosa, eu tinha medo, mas eu fui muito sincera com Deus. E naquele momento, então, eu falei com Deus, disse para Ele do grande desejo que eu tinha no meu coração, de não perder o meu útero, que Ele sabia quanto isso era importante na minha vida. Mas eu sabia também que Ele era poderoso e que se essa não fosse a vontade dEle para minha vida, eu não ia mudar aquilo que eu sentia, aquilo que eu fazia, eu não ia desistir. Eu ia continuar seguindo, servindo e amando ao Senhor. Porque eu sabia
que os planos dele para minha vida, independente se eu tivesse um útero ou não, eles iriam se cumprir. E então eu entreguei aquela dor, aquele momento para Jesus. E também pedi para que ele usasse as mãos daquele médico para operar o milagre na minha vida. Eu assinei por uma cirurgia de histerectomia, que é a retirada total do útero. Mas para Deus, 5% de chances que eu tinha foi o suficiente para ele operar o milagre na minha vida. A cirurgia aconteceu e o médico conseguiu salvar o meu útero. Então, foi uma experiência muito marcante na minha vida. Com palavras é difícil de explicar assim o sentimento do momento, mas eu me lembro perfeitamente que quando eu voltei da anestesia, eu estava sedada e eu perguntei para minha irmã se tinha dado certo. E ela disse para mim, deu tudo certo. Então foi um momento assim de muita alegria, foi um momento de festa no meu coração, na minha vida, porque mais uma vez eu pude experimentar da misericórdia do Senhor na minha vida. Eu pude experimentar da bondade, do amor de Jesus, aonde eu fui alcançada naquele momento tão difícil da minha vida. E eu pude experimentar aquilo que a palavra de Deus nos diz, que agindo Deus, quem impedirá? Né? Então, isso foi muito importante na minha caminhada. E é importante ressaltar que tudo que Deus faz de bom na nossa vida não é porque nós somos merecedores, não é porque nós fizemos algo para merecer, mas é porque Ele é bom, né? Ele é bom o tempo todo, Ele é amor. E essa experiência me fortaleceu muito no meu relacionamento com Deus. Foi algo que marcou a minha caminhada. Maravilhoso, né, Fabiana, tudo isso. E eu quero perguntar a você, o que você diria para as pessoas que se identificaram com a sua história? Bom, primeiramente eu gostaria de falar com relação ao começo do meu testemunho, porque, como eu compartilhei com vocês, eu era uma pessoa que eu estava sempre envolvida com a igreja, mas não havia envolvimento com Jesus. Então, o que eu gostaria de falar para você é que a palavra de Deus nos diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. E isso é muito importante, é essencial na vida de uma pessoa fazer parte deste corpo, caminhar com Jesus. Então, que você não se relacionasse apenas com a igreja, mas que de fato você se relacionasse com Jesus, porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Eu sempre costumo dizer que o nosso relacionamento com Deus ele pode ser comparado às nossas amizades verdadeiras, as pessoas com quem a gente se relaciona. A gente só se torna íntimo de uma pessoa a partir do momento em que nós decidimos gastar tempo com ela, a partir do momento em que a gente se entrega, a gente se abre, a gente ouve, a gente aconselha, a gente recebe conselho. E assim, dia após dia, esse relacionamento ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo e até que é um relacionamento de intimidade. E com Deus não é diferente, nós precisamos deste tempo de qualidade com Deus também. Então, eu aprendi isso e o meu conselho é que você também faça isso, que você vai ver a diferença na sua vida. Invista tempo lendo a palavra, orando, buscando a direção de Deus, porque é isso que faz a diferença na nossa vida, é o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Pai. Como já foi dito, né, não é por isso que a nossa vida vai se tornar um mar de rosas. Servir a Deus e buscar e ter intimidade não significa que nós não vamos passar por situações difíceis na nossa vida, porque nós fazemos parte deste mundo, nós estamos sujeitos a tudo. Mas uma coisa que eu posso garantir a você é que com Jesus, né, a vida tem suas dores, seus desafios, mas com Jesus nós conseguimos enxergar o propósito para cada uma delas.
e nós conseguimos sair fortalecidos, nós conseguimos sair vitoriosos de cada uma dessas situações difíceis, né? Como eu disse no início do meu testemunho, quando nós começamos a servir a Jesus e a conhecê-lo, era como se a nossa vida tivesse ganhado cor. E é exatamente isso, somente Jesus pode trazer cor para as nossas vidas, somente Jesus pode alegrar um dia triste, somente Jesus, né, pode mudar uma situação difícil na nossa vida. Então nós precisamos seguir dia após dia com essa certeza no nosso coração, né? E é uma escolha diária, onde nós precisamos todos os dias escolher servir a Jesus, escolher buscar a presença dele para a nossa vida, né? Nós apenas precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará na nossa vida. Então, é isso que eu gostaria de dizer para você. E também eu gostaria de compartilhar, pastora, de um texto que na madrugada em que eu estava internada antes da cirurgia, o Senhor falou comigo através do texto de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 2, que diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão, as chamas não os deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, que você receba esta palavra também, assim como o Senhor falou comigo naquela madrugada, né? O Senhor, Ele está conosco em todas as situações, que você possa crer e confiar nisso, porque realmente é a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém. Testemunho maravilhoso, irmãos. E a palavra de Deus também diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Deus, Ele fez isso na tua vida. Sim. Como você mesma disse, tudo começou a ter cor, ser colorido. Mas porque a luz de Cristo entrou nessa família, né? No seu lar, e isso se tornou maravilhoso. Mas, como eu tenho dito todas as sextas-feiras, a palavra de Deus também diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E isso é o que o Senhor quer para nós, para cada um que está nos assistindo. Eu não sei o que você tem vivido ou viveu, o que esse testemunho trouxe à sua memória, o quanto ele fez diferença na sua vida ao ouvir esse testemunho. E eu quero orar por você, quero dar glórias a Deus, ter gratidão pelo testemunho dela, assim como das outras que aqui estiveram. E quero dizer para você, se você puder, feche os teus olhos e nós vamos estar orando. Querido Deus, Pai eterno, Senhor, Tu conheces cada vida, Pai, que está assistindo essa live. Senhor, nós ouvimos o testemunho da Fabiana, sabemos, Pai, que ela esteve em momentos tão difíceis, em momentos no qual, para uma criança, para uma jovem, enfrentar. Mas o Senhor esteve com esta família o tempo todo. O tempo todo o Senhor esteve com ela. E eles tiveram a vitória. Aonde estiver alguém, Senhor, assistindo essa live, que se identificou, ou que passou por um luto, ou que passou por alguma dificuldade na sua saúde, ou que está passando, eu peço ao Senhor agora que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, que elas sejam visitadas por Ti, Senhor, e que elas também possam viver experiências maravilhosas com o Senhor, que o Senhor Jesus esteja derramando sobre elas a cura, que o Senhor Jesus esteja confortando os seus corações se estiverem num período de luto. Deus, Tu conheces o coração, Tu conheces cada um, Senhor, que está nos assistindo.
Senhor meu Deus, nós rogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor os alcance, para que o Senhor dê a vitória, para que haja cura, Senhor, que haja libertação, que haja, Senhor, a cura interior, a cura na alma sobre este luto. Deus querido, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez na vida da Fabiana e da sua família, assim como o Senhor já fez nas nossas vidas. E nós desejamos, Pai, que todos esses que nos assistem sejam alcançados por Ti, que eles sejam abençoados, que eles recebam essa cura maravilhosa, que sejam curados da sua alma, se estão vivendo uma situação de luto. Pai, obrigado, Senhor, por esse testemunho, obrigado, meu Deus, por esse tempo que nós estivemos aqui. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer a você que esteve esse tempo todo conosco assistindo a live, que sexta-feira que vem nós vamos ter novamente, e não vai ser uma mulher que estará testificando, e sim um homem. Eu não vou dizer um nome para aqueles que me conhecem ficarem na expectativa. Então que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e é de todo o coração que eu agradeço por você ficar conosco até o final. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos.